E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 16, 17 e 18 de Deuteronômio. Hoje a gente está fazendo 119 dias, desde que a gente começou a nossa de leitura anual da Bíblia, que a gente começou o nosso propósito da Bíblia inteirinha esse ano de 2023, tá bom? Então assim, se você não participa ainda conosco do nosso propósito, mas quer participar, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho. E assim, todos os dias, quando eu mandar o vídeo, às 6 horas você vai receber aí em sua casa, tá bom? E vai ler junto com a gente. É isso aí. Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de poder ler as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ensina-nos, abre o nosso entendimento, que a gente venha guardar a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. É o que a gente agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 16 tem um título assim: A Páscoa e a Festa dos Pães Sem Fermento. Versículo 1 do capítulo 16. A cada ano, no mês de Abib, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor seu Deus os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias, comam o pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Como esse pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa, ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe no mesmo período no dia que saíram do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada, em homenagem ao Senhor seu Deus, e não façam trabalho algum. Pronto, agora a gente vai para o versículo 9, que tem um título assim: A Festa da Colheita. Versículo 9. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então celebrem a festa da colheita, em homenagem ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos estes decretos. Pronto, agora a gente vai para o versículo 13, que tem um título assim. O título é A Festa das Cabanas. Versículo 13. Celebrem a Festa das Cabanas durante 7 dias no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias celebrem essa festa em homenagem ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Pronto, agora a gente vai para o versículo 18, que tem um título assim: Justiça para o povo. Versículo 18.
Nomeiem juízes e oficiais de cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus, seu Deus, lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para acerar junto ao altar que edificarem para o Senhor seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor seu Deus. Pronto, encerramos aí no versículo 22, o capítulo 16 de Deuteronômio. Agora a gente vai para o capítulo 17, que é uma continuação desse título, Justiça para o Povo. Tá bom? Então vamos lá. Justiça para o Povo, versículo 1 do capítulo 17. Nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva a outros deuses, ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proíbi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras, e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Apresentem o caso aos sacerdotes, levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal no meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Pronto. Agora a gente vai para o versículo 14, que tem um título assim: Diretrizes para o rei. Versículo 14. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar com as outras nações ao nosso redor. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor seu Deus escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo, e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 20
o capítulo 17 de Deuteronômio. E agora a gente vai para o capítulo 18, que tem o título assim: Ofertas para os sacerdotes e levitas. Versículo 1 do capítulo 18. Lembre-se de que os sacerdotes, levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra, como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é sua herança, conforme lhes prometeu. Estas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção dos bois e das ovelhas, que o povo entregar como oferta: a espádua, as queixadas e o estômago. Dei também aos sacerdotes a primeira porção dos cereais, do vinho novo, do azeite e da lã, na época da tosquia, pois o Senhor seu Deus escolheu a tribo de Levi dentre todas as suas tribos para servir em nome do Senhor para sempre. Se um levita decidir sair de sua cidade em Israel, seja ela qual for, e mudar-se para o lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali em nome do Senhor seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem o Senhor naquele lugar. Comerá sua porção de sacrifícios e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Pronto, agora a gente vai para o versículo 9, que tem um título assim: Chamado para viver em santidade. Versículo 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor seu Deus as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor seu Deus os proíbe de fazerem essas coisas. Pronto, agora a gente vai para o versículo 15, que tem um título assim: Verdadeiros e falsos profetas. Versículo 15. O Senhor seu Deus levantará um profeta como eu do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. Disseram: Não iremos mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: Eles estão certos. Levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês perguntem: como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem e se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Pronto, encerramos aí no versículo 22, o capítulo 18 de Deuteronômio. Meus irmãos, como sempre, é com muito prazer que eu leio aqui a Bíblia junto com vocês. E assim, como sempre, eu peço ao Senhor que Ele continue abençoando vocês, abençoando a minha vida também. E que a gente venha ter um excelente dia para a glória dele, tá bom? Que a gente se veja amanhã, se assim Ele permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.